Paz e luz a todos. Estamos iniciando o nosso último programa do ano. Então aproveitemos o momento para desejar de coração a todos vocês um excelente 2025. Que Deus, em seu infinito amor, bondade e misericórdia, faça com que cada um de vocês se sinta amparado, fortalecido e tenha alma pacificada nos próximos 365 dias. Renove as esperanças, alimente a fé e tenha coragem para enfrentar qualquer vicissitude que possa surgir em seus caminhos. Não desanime nunca, perseverem e sigam em frente, porque mediante os bons exemplos e o trabalho no bem, o mérito se transformará em alegria e paz. Valorize as coisas boas da vida, especialmente as pequenas e simples. Libertem-se das ilusões materiais. Reconheçam-se como espíritos imortais a caminho da perfeição e da felicidade. Enfim, façamos a nossa parte na construção de um mundo melhor. E mesmo que isso, que pode, deve ser feito de maneira desinteressada, a vida retribuirá com bênçãos em abundância. Bem, no nosso programa de hoje, nós temos inicialmente o quadro Nós e o Mundo, sintomaticamente falando sobre você em dois mundos. Fique atento para entender o significado. Na sequência, 2 aforismos em Pensar, Aprender e Viver. Um sobre a dor, a indiferença e a solidariedade. E o segundo também a propósito do Ano Novo, as novas páginas do nosso livro da vida. E fecharemos com um abraço fraterno para uma grande alma que passou por aqui. Vocês saberão quem, ficando conosco até o final do nosso programa. Abraço. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, o tema é extremamente instigante. Você em dois mundos. Como é que isso pode acontecer, né? Se nós vivemos num mundo só. O que significa isso, você em dois mundos, para você, André? Poxa, é realmente intrigante, Rose. Nós estamos falando do mundo espiritual e temos tanto a aprender ainda. Temos todos os livros da codificação espírita que Kardec nos presenteou com tanto amor. E nesses livros, livro dos médiuns, livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e os outros livros que ele codificou, nós temos muitas informações sobre esse mundo que está perto de nós, que está aqui, que nós podemos senti-lo. E é desse mundo que nós estamos falando aqui, não é verdade, Rose? Verdade. O que nós temos, né, no Livro dos Espíritos sobre, então, essa interpenetração das duas esferas, né, que, na verdade, compõem um mundo só. O mundo espiritual, o habitat, né, dos espíritos desencarnados, pergunta Kardec aos espíritos. Ele interage conosco, ele nos influencia. Ele pergunta primeiro se os espíritos veem tudo o que nós fazemos. E os espíritos respondem, eles não só veem tudo o que vocês fazem, mas eles estão ao seu redor e podem influenciar os seus pensamentos e atos. Claro que os espíritos esclarecem, eles não ficam constantemente prestando atenção em nós. Nós temos o nosso grau de liberdade, de privacidade, mas se atrairmos a atenção, eles podem enxergar o que estamos fazendo se não tivermos uma aura de proteção pelos nossos pensamentos, né, intenções já pelo menos mais espiritualizadas. Uma questão interessante, Andréia, que eu vi no Livro dos Espíritos, é a 459. Isso sempre me intrigou. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. O que isso significa, né? Que grau de influência eles exercem sobre nós? Como é que esses mundos se interpenetram? Isso significa que nós estamos o tempo todo em contato com esses nossos irmãos que estão
por assim dizer, no mundo espiritual, ou seja, eles não têm o envoltório físico, eles não estão encarnados, eles estão em contato conosco por pensamento, acompanhando, assim como a resposta do Livro dos Espíritos traz, acompanhando as nossas ações. São muitas vezes amigos que temos, pessoas que nos protegem, familiares, queridos, espíritos benfeitores. Mas, por vezes, dependendo da sintonia do nosso pensamento, também podemos sintonizar, né? Não sendo muito repetitivo, mas é a palavra que melhor cabe, com pensamentos desses irmãos que não estão tão afinizados com o bem. Então, nos influem nesse sentido. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos aprender sobre o nosso próprio pensamento, o que vem à nossa mente. Podemos mudar a frequência da mente, do pensamento, quando percebemos que aquele pensamento não está indo para um lado bom. E é assim que nós estamos nesses dois mundos, nesse mundo encarnado, com o nosso envoltório físico, o nosso corpo, que é o nosso veículo que Deus nos concedeu, que tão carinhosamente, eu acho que Divaldo, ou Chico, me corrija, Rose, chamava de jumentinho, né? Chico falava, esse corpo físico que me carrega, que carrega o meu espírito, que carrega a minha alma, e nós estamos em contato. Chico, por exemplo, era um excelente exemplo de conexão, de sintonia com o mundo espiritual, com esse outro mundo. É importante a gente saber que isso não se dá por questões sobrenaturais, são leis naturais, leis da natureza, leis de Deus que regem todas as nossas atividades. E isso não é privilégio de mente de pessoas encarnadas ainda no corpo físico e contato com mentes de desencarnados. Todos nós vivemos mergulhados num oceano de pensamentos. Nunca você pegou o telefone e ia ligar para alguém e a pessoa estava te ligando? A gente chama isso até sincronicidade, né? Às vezes você vai falar uma coisa com alguém com quem você tem muita afinidade e ela fala primeiro. O que significa isso? Vocês têm uma comunhão mental naquele momento, ao menos, estavam em sintonia, no mesmo diapasão, no mesmo pensamento, na mesma faixa de vibrações. Assim como nós nos conectamos àquelas pessoas que se ligam a nós encarnadas, também nos conectamos à mente dos desencarnados. A diferença é que às vezes a gente não percebe a influência das mentes dos desencarnados e nem da dos encarnados, né? Por isso, cuidado com a sintonia, não ficar pensando muito em tragédias, em coisas horríveis que acontecem, sintonizando só em desgraça, porque nós nos ligamos mentalmente às pessoas que estão pensando no mesmo assunto e nos conectamos e recebemos e remetemos a elas a nossa energia, que nesse momento também não é positiva. O que acontece, então, quando a gente recebe esses pensamentos que não são nossos? Como é que a gente pode distinguir? Os espíritos dizem que, normalmente, o primeiro pensamento que nos ocorre é o próprio, é o nosso. Depois, vem aqueles que nos são sugeridos, mas eles se misturam, que a gente não consegue distinguir bem. Por isso que, às vezes, a gente parece que está conversando consigo mesmo, né? Lutando contra as coisas boas ou as coisas más, os impulsos bons ou maus que nos acodem a mente, porque nós estamos misturando os nossos pensamentos próprios com aqueles que nos são sugeridos. E a utilidade em distinguir, você acha, Andréia? É importante distinguir, porque aí a gente consegue fazer uma melhor sintonia. Se são bons ou maus. Se são bons ou maus. E esse primeiro pensamento, na psicologia a gente chama pensamento automático, que é esse que liga na nossa cabeça imediatamente. Esse primeiro pensamento também pode ser treinado. Então, nós treinamos nos comunicar de uma maneira mais proveitosa com o mundo que nos rodeia. Eu acho que tem algumas posições e colocações que seriam interessantes a gente ler aqui, que eu fiz o resuminho. Diz assim: os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato, que é esse outro mundo, o mundo espiritual. Isso aqui está lá no Livro dos Médiuns, questão 49. Tem ainda, os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. Livro dos Médiuns, também falando na questão 49. E em seguida, Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo:
A mediunidade é inerente a uma condição orgânica de todos, né? E que todos podem ser dotados, como de ver, de ouvir e de falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então, aqui já no Evangelho, trazendo a questão da mediunidade, que é essa conexão com esse outro mundo, Rose. Mediunidade que a gente exerce, de um certo sentido, recebendo também pensamentos de outras pessoas encarnadas. Essa capacidade de receber e transmitir. A intuição, né, que é uma mediunidade incipiente, não ostensiva, nos permite nos conectarmos com outras mentes encarnadas ou desencarnadas, termos ideias, termos intuições, termos sugestões, às vezes pressentirmos o que vai acontecer, né? O que é importante disso tudo, né? Pacificarmos a nossa mente, sabermos fazer silêncio interior. Não importa se a boa sugestão que nos ocorre vem de um espírito desencarnado, se é nossa, o que importa é selecionar se ela é boa ou não é. E a partir daí, tomarmos a nossa decisão conscientes de que a responsabilidade de agir, que aquilo que mobiliza a nossa vontade para a ação, nos compete. E qualquer que seja o grau de influência espiritual de outra mente, ela não nos obriga a agir dessa ou daquela forma, ela nos induz, assim como nossos próprios pensamentos e nossas experiências anteriores. Mas a nossa vontade esclarecida, a nossa racionalidade, tem que decidir qual é a forma, qual é a linha de ação que nos convém e seguir por ela. O mundo, então, de certa forma, é um só. Nós vivemos mergulhados no mundo espiritual. E somos espíritos, embora prisioneiros transitórios de um corpo, que nos comunicamos mentalmente com outras mentes, né? E podemos, desde agora, vibrar em harmonia, na busca do mundo melhor, em amorosidade e conquistarmos a nossa felicidade interior e a manutenção da paz, que, aliás, é uma tarefa que nos compete para que sejamos uma luz, não uma sombra no mundo que nos rodeia. Para 2025, né, Rose? Desejamos isso, que sejamos luz. Jornal Comunicação Espírita, edição de número 166. Para onde caminhamos? No editorial Nossa Gratidão. Em conexões e reflexões de A a Z, a contribuição da Grécia para o Espiritismo. Em livros que eu recomendo, Paulo Neto, As Colônias Espirituais e a Codificação. E ainda, Autorretrato, Palavras dos Espíritos e dos Espíritas, Trocando em Miúdos e Lentes Especiais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Prezados amigos, nosso quadro de hoje, Pensar, Aprender e Viver, nós estamos aí na semana, no meio da semana, né, entre as duas datas muito especiais do ano, Natal e Ano Novo. Essa primeira frase, principalmente, Mariana, as duas, né, uma talvez tenha até um pouquinho mais a ver com o Natal, que fala em solidariedade, em dor ali, é isso que a gente vai refletir. E a segunda mais com o Ano Novo que está chegando. Então vamos tratar primeiramente da inicial aqui, da primeira das duas. Se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, a sua doença é pior do que a dele. Isso aí foi dita pelo Tinho Aires. Eu fui pesquisar, não sabia quem era. Descobri que é um poeta, escritor, compositor paulistano, nascido em 1973, mas ainda bastante jovem. Quer comentar um pouquinho sobre essa reflexão dele? É bem interessante, né? Quando nós paramos para pensar essa frase do Tinho Aires, né? Se nós não nos comovemos com a dor do outro, né? A nossa doença é pior, a nossa situação é pior que aquela. E realmente, tudo vai na questão da empatia, né? É daquela capacidade que temos de nos colocarmos, né? De pelo menos tentar sentir o que aquela outra pessoa está sentindo, né? Nós temos aquela solidariedade, mas não a piedade, mas a solidariedade de escutar, de ouvir as dores daquelas pessoas. E hoje em dia nós estamos lidando muito com a indiferença.
está faltando empatia. Cada um cuida de si, cada um olha só o seu, ou quando ele estende uma mão, é que com a outra ele está esperando ganhar alguma coisa. Né? Então, está faltando a empatia, a indulgência, né? A benevolência para com o nosso próximo. Mas se nós pararmos para vermos, não é só com o próximo. Nós mesmos estamos muito fora de nós. Nós temos nessa vida, né, que nós estamos hoje, nesse mundo, nessa modernidade toda, nós temos muitas distrações. E nós esquecemos até de olhar para nós mesmos, de ter carinho para conosco, ter empatia conosco. Né? Então, nós temos um exemplo daquelas pessoas que não sabem dizer não. Elas estão sobrecarregadas, elas já não querem mais, né? Mas para poder corresponder a uma sociedade ou para levar vantagem entre os amigos, aceita qualquer coisa. Ou então somos escravos, né, da moda. Então, nos sacrificamos para ter um padrão de beleza. Então, está faltando a empatia até conosco mesmo, é o autoconhecimento, né? É o amor para conosco mesmo que está faltando. Então, quando nós não nos comovemos com a situação do outro, nós estamos muito doentes mesmo. Geralmente por as necessidades, as cobranças da sociedade, os compromissos que você falou aí, que a gente acaba assumindo, né? Absorve totalmente o nosso tempo. E eu vejo uma coisa nesse aspecto de autocrítica, de observação de si mesmo, eu vejo uma situação ainda mais grave, que não é só apenas de tentar, enfim, aquela história de auto-perdão e tal, isso é importante, mas acho que vai além disso. As pessoas, elas simplesmente ignoram, elas não dão atenção para a sua própria essência espiritual, que é o seu espírito, que é ele, propriamente dito. Aquela individualidade, né, trajada de uma certa personalidade no palco da vida na atual reencarnação. Então, assim, as pessoas, elas vão levando, elas vão sendo empurradas quase que como se fosse por um tsunami, por uma maré aí, né, sem saber o que estão fazendo na vida. Isso é muito, muito sério, porque nós estamos desperdiçando um tempo preciosíssimo da nossa reencarnação e vamos chegar lá na outra ponta, né, de repente de mãos vazias. Eu já coloquei isso aqui uma vez, a pessoa chega do outro lado do mundo, ou no outro mundo, ou na outra dimensão, e ao ser perguntado o que você fez lá, ela não tem o que apresentar. Parece que estão anestesiadas, né? Anestesiadas. Vivem anestesiadas com as distrações do mundo, né? Com as tecnologias, esquece de si mesmo. Mas essa frase dele combina bem, não podemos ser indiferentes, nós temos que participar, justamente essa correria toda impede que às vezes a gente veja, e nós estamos nos tornando mais resilientes contra isso, nós estamos normatizando o que não é normal. Certo? O sofrimento das pessoas ao nosso lado, a gente nem percebe mais, não dá bola, porque isso acontece mesmo, a violência e tal, ninguém se impressiona mais com isso e muito menos faz alguma coisa. Bom, a segunda frase diz assim: hoje se abrem novas páginas no livro da nossa vida, no nosso livro da vida. O que você vai querer escrever nas suas? Isso aí tem a ver muito com o novo. Eu acho que é isso que a gente precisa realmente aprofundar o nosso questionamento, né? O que nós estamos programando? Para programar sério. Não é para daqui a 2 semanas esquecer tudo, né? Igual o regime da segunda-feira, né? Não adianta. Nós temos que ter força de vontade. Sim, muita força de vontade e determinação, né? E escrever da melhor maneira. Fazer um planejamento interior. O que eu quero conquistar quanto pessoa, quanto ser humano, como espírito imortal. Né? Nós estamos falando de doutrina espírita. Então, nós somos espíritos imortais. Né? Nós temos que procurar melhorar, né? Cortar, reduzir as nossas mazelas. É complicado, é difícil, as mudanças são, mas nós temos a oportunidade. Então, o ano novo que se inicia, ele só vai ser novo se eu quiser, se eu tiver boa vontade. Esse livro da minha vida, ele só vai ter belos desenhos, belas ilustrações, se eu quiser, se eu me esforçar. Vai ser difícil, mas quando nós temos a determinação,
a boa vontade, nós também vamos pedir ajuda. Nós vamos pedir ajuda para aqueles que caminham conosco. Se aquelas pessoas não tiverem condições, tem profissionais para nos ajudar, a nos encontrar, a nos entender e nos compreender também. Então, é a questão do olhar mesmo para dentro de nós, é a gente se amar, a gente se gostar. E ter o firme propósito, assim, eu quero ser feliz, eu sou feliz e eu vou fazer a minha felicidade. É escrever isso no nosso livro todos os dias, um exercício diário. Felicidade, disciplina, amor. Porque apesar de que nós não temos essa autonomia absoluta, esse controle total da nossa existência, nós estamos sujeitos a muitos determinismos, até climáticos, climáticos, econômicos, políticos, sociais. Existem muitas outras pessoas que influenciam na nossa vida, porque nós não vivemos sós, vivemos em sociedade e precisamos desse convívio também. Então, é claro, vai ter aqueles momentos, Mariana, que alguém vai dar um pitaco no nosso livro, Com certeza. Ele vai chegar e vai escrever quase que por conta dele alguma coisa na nossa vida, nem que a gente não queira. Então, quanto a isso, a gente não tem muito o que fazer, A gente pode tentar controlar, atenuar essas influências externas e manter o nosso rumo firme. Eu quero chegar lá, eu quero fazer assim. Principalmente não é eu quero fazer isso, eu quero ser assim, eu preciso ser assim no final do ano. Isso que é importante, porque há uma diferença entre ser, fazer, ser e estar, Uma coisa é você fazer um ato e tal, outra coisa é você sentir a realização, consolidar aquele princípio de conhecimento ou de prática dentro de você mesmo. Então, é importante que pelo menos naquilo que depender de nós, que a gente que pega aquela folhinha em branco que está escrito lá em cima, capítulo 2025, e a gente só coloca coisas boas lá. E quando a gente chegar para virar para 2026, a gente olha naquela página escrita de, puxa, hoje, esse ano eu fui um bom escritor, Eu escrevi no meu livro da vida coisas boas. Eu ajudei, eu aprendi, eu estudei, eu trabalhei, eu me tornei uma pessoa melhor. Isso que é importante. Agora, exige esforço. Exige talento. O escritor ele não aprende do nada. Nós temos que aprender a arte da vida. Feliz 2025 para todos vocês. Olá, amigos. No quadro Abraço Fraterno de hoje, nós estamos lembrando a figura inesquecível do paizinho de Cambé, do Sr. Hugo Gonçalves. Quem o conheceu ainda guarda as memórias no coração e na mente do seu exemplo de vida, do seu carinho, da convivência fraterna e salutar. Hugo Gonçalves nasceu em 1913 em Matão, em São Paulo, de uma família simples, mas trabalhadora. O parteiro da sua mãe, quando ele nasceu, foi o Cairbar Schutel, o bandeirante do espiritismo no Brasil, que dirigia o jornal O Clarim e que fazia divulgação doutrinária numa época em que ser espírita ainda era um estigma. As pessoas que se diziam espíritas eram profundamente combatidas e perseguidas. Hugo Gonçalves recebeu a influência e a educação do Cairbar Schutel desde os primeiros anos de vida. Frequentava o centro espírita, aos 8 anos de idade ele já sabia decor as lições de espiritismo para as crianças do Cairbar e aos 11 anos ele já escrevia alguns poemas. Um deles, lido nas reuniões que o Cairbar dirigia, foi publicado no jornal O Clarim. Com 11 anos de idade, ele já era um autor espírita que publicava. Diz ele que, modestamente, dizia ele, que o Cairbar mudou tudo, até o título, mas publicou. Aos 12 anos, ele escreveu um poema que até hoje ainda é lido no Centro Espírita Allan Kardec, que ele dirigiu por 60 anos.
Ele morou em Matão alguns anos depois, já casado, e transferiu-se posteriormente para a região de Londrina, onde ele era administrador de fazendas. Continuava espírita, escrevendo ainda e publicando artigos no jornal O Clarim, dirigido por Cair Bar, e depois por seus sucessores. Em 1940, aproximadamente, Luiz Piscininho, um grande amigo futuramente de Hugo, fundou, na década de 40, fundou o Centro Espírita Allan Kardec. Ele era um trabalhador espírita dedicado, destinava uma parte dos lucros dos seus negócios mercantis para o sustento da obra espírita e obras assistenciais, fundou um albergue noturno e, em 1953, fundou o Lar Espírita para Meninas Marília Barbosa. O senhor Hugo Gonçalves foi convidado a dirigir esse lar e depois dirigiu o lar e o Centro Espírita Allan Kardec por quase 60 anos. E ganhou o cognome de Paizinho, assim como sua esposa Dulce, companheira dedicada, era chamada de Mãezinha. Todos aqueles que convivemos com o seu Hugo nesse período, nos lembramos das horas inesquecíveis naquela área simples da casinha de madeira, recheada de flores e folhagens, em que a conversa ia 2, 4, 6 horas de papo e ninguém sentia, ouvindo os casos do seu Hugo e trocando ideias. Ele tinha sempre uma palavra de bom ânimo, de inspiração e era um exemplo de vida amado por todos. Quando ele entrava no lar, as meninas corriam, se penduravam nos braços dele e abraçavam. Era muito bondoso, doava tudo o que podia. Quem punha ordem na casa mesmo era a mãezinha, a Dona Dulce. Tenho ainda alguns livros que ele me deu, eles tinham uma gráfica, com lindas folhinhas de malva dentro, num gesto de carinho. Quando nós tínhamos problemas nos centros espíritas da região, às vezes íamos até Cambé conversar com o seu Hugo, e ele dizia: minha filha, não se aborreça, todo mal pode vir para bem. Se houver desavença no centro e um grupo se afastar, fique feliz do mesmo jeito, vai surgir um centro espírita novo que vai amparar no outro bairro, está tudo certo. Ele tinha sempre uma palavra de bom ânimo. Dizia ele, modestamente, que a principal qualidade dele era ser muito teimoso. Não desistia daquilo que achava certo e prosseguia sempre. O poema que ele escreveu aos 12 anos, que até hoje ainda é lembrado no lar, eu peço licença para ler. Jesus, educador da humanidade que disseste, deixai que os pequeninos comigo venham ter. Ensina-me a formar os paladinos da justiça, do bem e da verdade. Ensina-me a ensinar o bem viver. Com palavras, exemplos e carinhos, dá que eu conduza ao porto desejado essas almas em flor. Que cada coração por mim tocado tenha o perfume bom do rosmarinho, onde esteja o teu divino amor. Que eu nunca seja pedra de tropeço, que eu nunca escandalize uma criança, que eu saiba respeitar seu coração. Dá-me esta força poderosa e mansa, este dom de educar que não tem preço, talento, esforço, amor e inspiração. Aos 12 anos de idade, com certeza seu espírito já antevia a sua missão centenária, porque ele faleceu após completar 100 anos, de amor, dedicação e exemplo, e até hoje ele mora no nosso coração. Os dias mais felizes da vida de todos nós que convivemos com ele foram passados hospedados na sua casinha simples ou em eventos em Cambé. Muita paz.